Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui mais uma vez, e dessa vez eu vou demonstrar aquele problema peculiar da combinação do concreto e aço, né? Para você depois querer projetar uma estrutura e saber quanto que ela vai aguentar de momento, de tensão, tanto de compressão quanto de tração, né? E não deixar depois que o reboco compense. Não, você vai conseguir projetar e fazer os cálculos aí de dimensionamento para combinações entre concreto e aço, né? Então, toda vez que for fazer uma coluna, ir na casa, uma laje, enfim, vocês já vão ter ciência do que eu estou falando. E lógico, se a gente está falando aí com uma combinação de concreto e aço, eu vou deixar uma célebre frase para vocês. Os autores são mais de um, né? Não é um único autor, mas é um grupo conhecido como Tijuana, aqui no Brasil. E eles dizem o seguinte: muro de concreto, bom de derrubar, Tijuana, o pau vai quebrar. Beleza? Então, seria isso. Bora pro vídeo. Terminando esse momento cultural, vamos às etapas para a resolução de problemas de momento fletor em resistência dos materiais, principalmente envolvendo concreto com barras de aço, né, em conjunto. Sempre lembrando que é a etapa da Elise Matsunaga, né? Vai por partes. Tem que fatiar as etapas aqui para poder chegar no resultado lá. Ó. Coletar os dados enunciados da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área da seção transversal em mais elementos, calcular a área de cada elemento, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça total, calcular os centroides da peça, calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão, que é a última etapa aqui, né? Que você vai, indiferente do que o enunciado pedir, você consegue calcular. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Temos a figura aqui do lado, vamos ler o enunciado, então. Uma laje de concreto é reforçada por barras de 15,88 mm de diâmetro, colocado com distanciamento de 139,7 mm entre centros. Então tá aqui, ó, a laje de concreto, lógico que ela se segue aqui, né? Um comprimento aqui, sei lá, né? Mas o que a gente está analisando aqui é que o espaçamento entre as barras de aço aqui que estão no meio do concreto é de 79,7 mm e o diâmetro aqui da barra de aço é de 15,88 mm. É isso que ele está dizendo, né? O modo de elasticidade é de 20,7 GB para o concreto, né? Gigapascal, e de 200 gigapascal para o aço. Normal, né? Usando uma tensão admissível de 9,65 megapascal para o concreto e de 137,9 megapascal para o aço, determine um maior momento fletor a cada 139,7 mm de largura, que pode ser aplicado com segurança à laje. Então, olha o que ele está dizendo aqui. A cada distância de uma barra na outra, que é 139,7, né? Ele até forneceu a largura aqui, 139,7 mm. Qual é o momento que pode ser aplicado, né? Então, ele está seccionando aqui um momento, né? Então, a cada essas distâncias aqui, qual que é o momento máximo que eu consigo aplicar, beleza? E ele colocou de informação para o concreto o modo de elasticidade de 20,7 gigapascal e a tensão admissível de 9,65 megapascal. Essas são as tensões admissíveis para o concreto. Para o aço, 200 gigapascal é o modo de elasticidade e a tensão admissível de 137,9 megapascal. Aí, a largura que nós vamos utilizar como referência é essa aqui, 139,7, né? É entre esse espaçamento que eu vou calcular o momento. Então, o momento eu quero descobrir, eu não sei, tá? Aí é o seguinte, nós vamos aplicar um diagrama de corpo livre, porque ele diz que existe um momento aplicado aqui, né? Que ele vai ser nesse sentido aqui, ó, né? Esse sentido aqui é o momento. Então, ele vai dobrar ela para cima aqui. E um detalhe muito importante que vocês têm que prestar atenção e seguir para o resto da vida é o seguinte. Essas estruturas de aço e concreto, tá? Por que é feito isso na construção civil, né? O concreto, ele só vai suportar forças, né, ou tensões de compressão, né? Ele só suporta a compressão. Ele não resiste à tração. Quem que vai resistir à tração? O aço. Por isso que é colocado o aço aqui dentro, tá?
Então, por isso que é feito o conjunto, você não constrói aí uma coluna de uma casa com concreto puro. Tem que ter o aço lá no meio, tá? Porque o concreto vai resistir bem à compressão. Para você colocar a estrutura aí para cima, construir mais andares, colocar uma caixa d'água lá em cima, um piano, né, uma geladeira, o concreto vai resistir à compressão. Mas a tração, se precisar, é o aço que está aqui em conjunto que vai resistir, tá? Então, para isso, como o momento está aqui, ó, né? Então, nós vamos considerar sempre, como ele vai envergar para cima aqui, a parte de cima é que vai sofrer a compressão e nós vamos considerar aqui depois, vocês vão ver, né, dando spoiler, a parte de baixo como sendo a tração. Vencida as duas primeiras etapas, agora é subdividir a área da seção transversal em mais elementos. Então é o seguinte aqui, ó, essa é a nossa peça, né? Ele deu aqui a altura total, 152,4 milímetros. Temos a largura aqui, né, que vai ser a largura de estudo, de 79,7 milímetros. E agora, tá? Para esse tipo de problema aqui de concreto e aço, eu vou considerar sempre o meu centroide de cima para baixo. A não ser que eu tivesse um momento, né, invertido aqui, um momento para baixo que fizesse a estrutura se curvar para baixo, aí eu consideraria de baixo para cima, tá? Mas vamos considerar, né, esse aqui, como eu falei, um problema específico de concreto e aço, nós vamos considerar o centroide de cima para baixo aqui, né? Então eu estou considerando aqui o centroide ou a distância também, né, das barras de aço aqui. Então olha o que vai acontecer. Aqui a distância é de 101,6 milímetros, está na figura lá. Vamos primeiro calcular o coeficiente de homogeneização, tá? Lembrando que o coeficiente de homogeneização nós vamos calcular para as duas estruturas. Primeiro para o concreto. O concreto, que ele possui o menor módulo de elasticidade, o coeficiente de homogeneização vai ser a razão do módulo de elasticidade dele por ele mesmo. Ó. Então eu vou pegar o módulo de elasticidade do concreto e vou dividir por ele mesmo, né? Por quê? Porque ele tem o menor módulo de elasticidade entre os dois materiais. Então, o coeficiente de homogeneização do concreto é 1. Né? Agora, para o aço, não. Né? E por que a gente faz isso aqui? É um modo de compensação, porque nós estamos tentando homogeneizar a peça. Né? Ou seja, nós estamos querendo igualá-las, né? Para fazer uma comparação de uma única estrutura. Porque uma coisa é você ter elementos separados e outra coisa é você ter um elemento aqui com furos vazados, onde você tem que fazer descontos. Mas agora eu tenho dois elementos sólidos e um está introduzido no outro. Tá? Então eu preciso homogeneizar isso de forma coerente. E aqui, ó, é uma compensação, é como se fosse assim. Uma pessoa lá que tenha 100 quilos vai apostar a corrida com uma pessoa que tem 50 quilos. Né? Ou uma comparação mais esdrúxula, uma pessoa de 200 quilos com uma pessoa que tem 50 quilos. Então, para compensar, eles vão colocar, né, peso, sei lá, 150 quilos, né, óbvio que não suportaria, mas nas costas da pessoa que tem 50 quilos, para poder compensar, para homogeneizar, né, uma compensação. Então, para isso, agora, o módulo de elasticidade do aço será o módulo de elasticidade do próprio aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Né, para não ficar o aprovolecimento aqui, né, se sobressai entre o outro aqui. Então, ó, o módulo de elasticidade do aço sobre o módulo de elasticidade do concreto, temos aí um coeficiente de homogeneização para o aço de 9,661835,749. Tá? Lembrando que não tem dimensão, é adimensional. Tá? É assim mesmo. Próxima etapa, vamos contar o número de furos dentro da largura de estudo. Então, olha só, uma etapa nova aqui porque esse caso é bem específico. Tem vários furos aqui dentro. Só que o problema pediu para a gente analisar, né, sobre uma largura de 109,7 milímetros, que é essa largura aqui. Quantos furos tem aqui? Olhando assim, né, aparentemente parece que tem 2, mas não é bem assim. Olha a distância aqui, ó. Ela passa bem no centro, né, bem no centro do furo. Então, no fim das contas, se essa é a distância que eu estou estudando, eu vou ter um meio furo aqui e mais um meio furo aqui. Embora ele atinja 2 furos, né,
De verdade, né, o número de furos eu tenho meio, né, mais meio, que é aqui essa distância aqui. Indiferente, se eu tivesse deslocado aqui metade aqui, o raio, né, eu pegaria um furo inteiro lá. Ó. Então, meio mais meio é igual a um furo. Então, tomem só esse cuidado de não contar quantos furos está pegando, e sim a distância, né, nessa distância, quantos furos ele está cortando. Nesse caso aqui, um furo. Tá? E agora, vamos separar a largura em estudo. Por quê? Porque se ele quer estudar isso aqui, ó, todo o resto aqui para mim não interessa. Tá? Todo o resto aqui para mim não interessa. Eu quero só essa largura de estudo aqui. Então, eu vou separar isso aqui. Tá? Eu vou fazer um corte aqui, ó, né? E a minha peça vai ficar assim. Então, agora sim, eu tenho um concreto, né, que é toda essa estrutura aqui mais clara, e o um furo, que é os dois meios aqui, né, que é igual a 1, está representado aqui. Ó. Então, a próxima etapa é aplicar o método da peça transformada. Tá? Como antes nós aplicávamos o método da peça transformada, né, era mais simples de fazer quando você tinha geometrias semelhantes. Né? Aqui nós não temos geometrias semelhantes, nós temos um retângulo, né, e dois meios círculos. Tá? Dois meios círculos. Então esse problema é bem peculiar. Tá? E outro detalhe é que um círculo, os dois meios círculos, eles estão dentro do concreto ali, né? O aço está dentro do concreto. Isso implica o quê? Isso implica que, como eu sei que o concreto vai sofrer só força de compressão e tensões de compressão, o concreto não suportaria a tração, eu vou deixar e separar meus dois elementos em dois retângulos. Tá? Sendo que o concreto que sofre só compressão estará acima, porque a compressão estará acima ali, né? Ela vai se curvar para cima a peça. Então, vou deixar essa área de concreto acima e a área de aço, porque o aço está aqui justamente para sofrer a tração, né? Nós vamos deixar para baixo, né? Porque como ele está curvando para cima, a tração vai estar na parte de baixo. Só que ainda, né, temos dois poréns. O primeiro porém é que isso aqui não é um retângulo, é um círculo que vai ser passado para um retângulo, mas não tem problema, nós conseguimos fazer isso. E o segundo problema é que nós não temos aqui elementos separados, igual era nos problemas anteriores, né? Onde tinha aqui retângulo encostando com retângulo em cima, embaixo, né? No meio. Quer dizer, no meio quando tinha algo vazado, né? Porque dentro, né, dentro de elementos não tinha. Então, para isso, vamos separar aqui primeiro o nosso concreto. E agora, um outro passo que nós vamos dar diferente, é pegar e calcular a linha neutra de cima para baixo, né? Onde a área dessa peça de concreto, que só pode sofrer compressão, né, será a largura que está em estudo, né, vezes a linha neutra aqui. Ó, tá? E abaixo da linha neutra estará a peça transformada de aço. Só que essa peça transformada de aço, eu não sei a altura, eu sei apenas a distância aqui máxima do concreto entre centro, pois eu já sabia antes aqui, ó, né, eu sei qual que é o centro, né, lá de cima até aqui embaixo. Então, eu continuo sabendo aqui também. Continuo sabendo esse centro também. Então, veja, olha a complexidade, né? Eu sei que vai existir uma linha neutra aqui, né, que vai competir toda a altura do concreto, e eu conheço a distância entre centro da minha peça transformada de aço, que agora se tornou um retângulo. Tá? Eu sei que num primeiro momento é difícil compreender, mas esse aqui é o método utilizado para calcular esse tipo de sistema concreto e aço. Tá? Então, dando continuidade, né, só lembrando para vocês que a peça que vai sofrer a maior transformação aqui, né, é sempre a que tem o maior módulo de elasticidade. E veja, ambas foram transformadas, né, mas o concreto continuou sendo um retângulo, enquanto que a peça de aço, que era ali dois meios círculos, acabou se transformando em um retângulo. Então, essa que sofreu a maior mudança, né, a mudança mais drásticas, digamos assim. Então, a próxima etapa é calcular a área dos elementos. Tá? E aqui, a área, tá, ela sempre vai ser multiplicada pelo coeficiente de homogeneização. Tá? Então, a área do concreto, eu até não coloquei aqui, ó, né,
Mas você pode multiplicar pelo coeficiente de homogeneização, só que a gente conhece que é 1. Tá? A gente sabe que é 1. Então, pode ser a própria área aqui. A área do concreto, eu não tenho como calcular diretamente, mas eu sei que vai ser aqui a nossa largura W, né, vezes a linha neutra, a distância da linha neutra. Tá? Como eu conheço aqui W, né, que é 109,7 milímetros, só passo para metros, fica 0,1397 em função da linha neutra aqui, que é o nosso y barra, né? Então tá, lembrando que o y barra aqui é bem peculiar, ele vai ser considerado de cima para baixo, porque eu não conheço a altura aqui para poder calcular de baixo para cima, tá? É só essa a razão. Agora eu estou fazendo o oposto, calculando de cima para baixo, porque eu não conheço a distância de baixo para cima. Então, ok. Beleza. Feito isso, vamos calcular a área do aço. Né? Só que agora a área do aço, para multiplicar pelo coeficiente de homogeneização, existe aqui, ó, um maior. Né? E eu ainda vou calcular pelo número de furos. Por quê? Porque eu não consigo calcular a área por aqui. Ó, né? Esquece essa geometria aqui para calcular a área. Né? Eu não tenho aqui, eu só tenho a base. Mas a altura eu não conheço. Né? Não tenho nenhuma referência aqui. Né? Mas aqui não. Como ela era antes, eu conheço. Né? Sei bem certinho como ela era antes. Né? Eu sei que eram 2 meios círculos. Né? E por isso que eu pedi para contar o número de furo antes. Ó, né? Às vezes você pode pensar, anotei o número de furo aqui, não sei nem por que vou usar. Agora é o momento. Ó, tá? Porque a área vai ser justamente como juntando os dois aqui dá um diâmetro certinho. Então a área é πd ao quadrado sobre 4, né? Multiplicado pelo coeficiente de homogeneização só para transformar. E ainda pelo número de furos que tem aqui. Porque vocês vão ver que tem problemas que ele pede distâncias aqui, que às vezes tem 4, 5, 6, 10 furos, né? Então, vocês ainda teriam que multiplicar pelo número de furos. Esse problema específico tem só 1, a distância ali. Mas vocês vão ver que tem problemas que tem mais. Então, com base nisso aqui, eu calculo a área da peça homogeneizada aqui. Ó. E essa sim eu consigo ter uma resposta, porque eu tenho todos os valores. Ó. Coeficiente de homogeneização, o diâmetro foi fornecido, né, de 15,88 milímetros, só passado para metros. E aqui a quantidade de furos, que foi um furo só. Então, a área do aço é de 1,913597204 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Então tá, a próxima etapa agora será calcular a linha neutra. Eu não consigo seguir meu problema se eu não descobrir quem é esse cara aqui, ó, que é a linha neutra, né? Como eu disse para vocês, acima da linha neutra, que está a parte de concreto, ele vai poder resistir apenas à compressão. Só vai existir compressão acima da linha neutra. Abaixo da linha neutra é só tração. Tá? Só que eu vou ter um método inovador que vocês nunca utilizaram na vida. Tá? Eu vou ensinar para vocês, porque vocês nunca fizeram isso, que eu vou precisar definir sentidos aqui. Então eu vou considerar, tá? Vou considerar aqui como se a compressão fosse um sentido positivo, bem aleatório mesmo, tá? Vou considerar que a compressão fosse um sentido positivo e aqui, ó, e que minha tração fosse um sentido negativo, abaixo da linha neutra, né? Sentido negativo. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Já vou explicar para vocês esse método inovador. Agora, eu vou aplicar esse método inovador, que é o seguinte. Você multiplicar a área vezes o centro do elemento. Tá? A área nós sabemos. De ambos os elementos. A área a gente calculou, não foi em vão que na etapa anterior a gente calculou a área. Que eu tenho de ambos aqui. O problema é o centro de cada elemento. Tá? Ó, o centro de cada elemento são essas linhas que eu estou representando aqui. Ó. Tá? Então eu tenho aqui o elemento do concreto, eu tenho um centro, e aqui eu tenho um outro elemento, né, de aço que eu tenho centro também. E quais são essas medidas? Bom, pelo menos essa aqui eu conheço, né, que é até a linha neutra, que é a linha neutra sobre 2. Ó, então aqui, ó, primeiro, como eu considerei aqui o sentido positivo para a compressão, né, a parte de cima vai ser a área de cima, né, a área de cima do concreto vezes a distância aqui da linha neutra até o centro. Ó. Tá vendo? Qual que é a distância da linha neutra até o centro? É a própria linha neutra sobre 2, porque ela é metade. Ó, né?
Tudo isso aqui representa a linha neutra, então da linha neutra até o centro aqui é metade dela. E a área dela, né, ó, o método é a área vezes o centro do elemento. Então a área dela, que estava aqui, ó, 0,139 vezes y barra, vezes o y barra sobre 2, que é o centro do concreto. Considerei positivo, porque eu disse que a compressão seria positiva. Então agora nós vamos ter que fazer a mesma coisa com a tração, só que na tração ele é negativo. Qual que é a área da tração? Esse é um valor que eu conheço. Aí, qual que é a distância aqui, ó, né? Veja, considerei negativo porque é tração, peguei a área e multipliquei por essa pequena distância, que nada mais é que esse y minúsculo barra de 101,6 milímetros, menos, porque ó, ele vem até aqui embaixo, né? Menos o y barra, que é esse total aqui. Então, para eu saber essa distanciazinha aqui que está em vermelho, né? Ó, essa distanciazinha aqui que está em vermelho, nada mais é que o y1 barra aqui, né? Menos o yzinho barra. Então tá aí, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Né? Não tem mais nada para fazer. Não tenho mais elementos aqui igual a zero. Tá? Na verdade, o que eu preciso fazer é resolver isso aqui agora, né? Multiplicar isso aqui, né? E dividir por 2, ó. E multiplicar esses dois termos entre parênteses aqui. Então, eu vou ficar com 0,06985 y barra ao quadrado, mais, né? Porque daí aqui, ó, esse valor aqui da área multiplicado pelo y barra, ele fica menos com menos, que vai dar mais, né? Mais 1,913597204 vezes 10 a menos 3 y barra. Aí agora sim, esse valor da área multiplicado por 0,1016 fica negativo, né? Que daí é menos com mais. Menos 1,944214759 vezes 10 a menos 4, igual a zero. E aí vem aquele método inovador que vocês nunca utilizaram na vida, né? Que eu gosto de ver aluno do ensino médio falando assim, ó, ah, professor, mas isso a gente nunca vai usar, né? Que é o famoso Bhaskara, né? Para mim saber aqui, extrair as raízes, né, de uma equação quadrada, eu vou utilizar o Bhaskara. E tem gente que diz que nunca vai usar isso aqui na vida, né? Olha aí, ó, problema de engenharia concreto e aço, né? Se você for um dia construir a sua casa, né, vai colocar a laje lá, você mesmo pode calcular a tensão que você vai poder tá colocando de carga em cima lá. Então tá aí. Então qual que são as etapas do Bhaskara aqui? Primeiro eu vou separar o que é o A, né? É a mesma coisa que fosse X aqui, né? O pessoal usa X, né? Mas aqui nós estamos calculando a linha neutra, então Y barra. Esse aqui é o nosso A, 0,06985. Esse aqui é o nosso B, né? 1,913597.204 vezes 10 a menos 3. E esse aqui que não tem Y barra, né? É o C. Negativo, né? Menos 1,944214759 vezes 10 a menos 4. Então, para quem acha que nunca ia usar na vida, apresento para vocês mais uma aplicação para vocês utilizar o Bhaskara aí. Vamos extrair o nosso famoso Y barra. Tá? Como que eu começo isso? Começando calculando delta. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Isso aí é piada para vocês que cursaram o ensino médio forte lá, né? Aí, substituo os valores, né? Aqui, ó, de B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Chegamos a um delta de 5,798321463 vezes 10 a menos 5. Então, esse é o valor de delta. Continuando aqui nosso Bhaskara, agora que eu conheço o delta, né? Eu vou aplicar a equação, né, que é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, isso implica que eu vou extrair duas raízes para y barra. Óbvio que uma vai dar negativa e outra positiva. A negativa eu vou descartar, vou jogar fora. E vou ficar, então, só com a positiva, que essa sim será a nossa verdadeira linha neutra. Tá? Então, vamos começar com o menos aqui. Ó, quando for menos a raiz de delta. Tá? Quando for menos a raiz de delta, aqui em cima, tá? O valor vai dar negativo. 0,682 negativo. Então, esse valor aqui é aquele valor que a gente joga fora. Então, a gente chama aqui de y', né? Linha neutra linha,
né, metros, então esse valor a gente joga fora. Agora, quando a gente considerar mais a raiz de delta, né, substituindo os valores aqui, aí o que vai acontecer? Ele vai ficar positivo, né? Então esse aqui é o valor verdadeiro, tá? Então esse valor aqui em metros, 0,408094045 metros, ou ainda se preferirem em milímetros, né, 40,809 milímetros. Lembrando que é a distância de cima para baixo que eu estou calculando, né, conforme está demonstrado no desenho ali, ó. Então, viu? Achei uma utilização nova aqui para o Bhaskara, para vocês não reclamarem que nunca vão usar na vida isso aí. Então, parabéns, bem-vindo à engenharia. Mais uma vez vocês utilizando o Bhaskara aí. Bom, descobrimos a linha neutra, para nós aqui já é grande coisa. Próxima etapa é calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra. Aqui, ó, é essa distância aqui, ó, o centroide do elemento até a linha neutra, tá? Como é que eu faço para calcular esse desenho aqui? Ele vai ser o próprio y barra, né? O y barra minúsculo aqui, né? Que é essa distância aqui lá de cima até o centro do elemento de aço, menos a própria linha neutra, porque agora eu conheço a linha neutra, né? Agora tudo fica fácil para mim aqui, ó. Então diminuo, né, esses dois valores aqui e nós temos essa distância aí entre o centroide do elemento até a linha neutra, que é de 60,7905955 milímetros. A próxima etapa é calcular o momento de inércia individual dos elementos, tá? Só que como eu transformei numa peça homogênea, eu vou calcular tudo de uma vez só, tá? E aqui, mais uma vez, né, eu vou repetir que esse é um problema específico bem peculiar. E como que se calcula o momento de inércia para esse tipo de peça aqui? Olha o que vai acontecer. Primeiro, eu pulo essa etapa aqui de calcular individual, porque eu vou calcular tudo de uma vez só. Então, eu já vou calcular o momento de inércia da peça inteira, o total. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando o método da inércia baricêntrica de seção homogeneizada. O que é inércia baricêntrica? Lá no final da lista de exercício, onde tem um apêndice com... Lá no final do livro, desculpa, né? No final do livro, onde tem um apêndice com vários momentos de inércia, vocês vão perceber que a maioria dos momentos de inércia que a gente usa nos problemas é o comum, onde nós pegamos a distância de baixo para cima nos elementos, né? Esse aqui, o baricêntrico, não. Existe um lá, né, que até é identificado como X ou X', agora não me recordo, que é o que acaba pegando a parte do meio aqui, ó. Ele calcula a inércia do centro da peça para cima, né? Então, um usa a referência sempre a parte do chão, a base aqui, né? E o outro usa a parte do centro. Então, é esse que nós vamos utilizar, o que pega a parte do centro. Só que como eu ainda estou em uma peça conjunta, né, ele vai pegar 1/3, por isso que se vocês olharem lá no final do apêndice, ele não é 1/12, ele é 1/3, tá? Por isso que ele se chama baricêntrico. Ele é 1/3 de base vezes altura ao cubo, mais ainda, agora considerando a parte do aço, que é a área do aço vezes essa distância aqui, desenho que a gente acabou de encontrar, tá? Então ele sempre vai pegar, considerando o primeiro termo aqui só o concreto, 1/3 da base vezes a altura do concreto ao quadrado, mas agora, considerando o aço, a área do aço vezes essa distância do centroide do elemento até a linha neutra, tá? Aí, é bem peculiar isso aqui. Isso vocês só vão encontrar nesse tipo de problema de concreto e aço, tá? Então, não estranhem isso aqui, né? Isso aqui é muito específico para esse tipo de caso. Para calcular isso, né, essa altura aqui eu ainda posso substituir, né, porque a altura do concreto está aqui, ó, ela é a própria linha neutra, tá? Então aqui está a inércia real, né? Vai ser 1/3 da base vezes a linha neutra ao cubo, mais a área do aço vezes essa distância do centroide até o elemento, centroide do elemento até a linha neutra. Conheço tudo aqui, só substituir valores, né? Só substituir os valores aqui. Substituir os valores, todos aqui, ter passado para metro aqui a linha neutra, né? Chegamos aí a uma inércia total de 10,23656202 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Então, repetindo, isso aqui é muito peculiar para esse tipo de problema
de concreto e aço, tá? Mas ele existe e a forma correta é essa do momento de inércia baricêntrico da seção homogeneizada. Próxima etapa agora é calcular os centroides da peça, tá? Vamos subdividir aqui em concreto e aço. Então, para o concreto, tá? O centroide, como eu conheço aqui a geometria transformada de concreto, vai ser a distância entre a linha neutra e a extremidade, ou seja, a própria linha neutra. Então está aqui, ó. Então o centroide para calcular os pontos extremos do concreto vai ser de 40,809 milímetros, que é a própria linha neutra. Já para o aço vai mudar, porque como o aço é a peça transformada e ainda por ele estar inserido dentro do concreto, eu não vou pegar a extremidade máxima dessa geometria transformada. E sim, vou pegar essa distância de centro mesmo. Então, da linha neutra até o centro, né? Essa distância, ela vai ser o nosso próprio desenho que está aqui, que é 60,7905955 milímetros. Então, para o aço, tá? Para o aço, as condições são essas. Você não vai pegar a extremidade, até porque eu nem conheço essa medida, e porque ela estava no centro, ela estava inserida dentro do concreto. Então eu vou utilizar o centro aqui, tá? Do elemento. Então tá aí as duas medidas de centroide para nós calcularmos os momentos depois. Chegamos então à última etapa, né, a tão esperada, que é calcular o momento fletor. Se fosse fornecido o momento fletor, vocês calculariam as tensões de tração e compressão. Mas aqui vocês têm as tensões, vamos calcular o momento fletor. A equação, né, da tensão admissível, ela é o coeficiente de homogeneização vezes o momento fletor vezes o centroide dividido pela inércia, né? Aí o que vai acontecer? Vamos isolar o momento fletor aqui, né? Vamos isolar o momento fletor dessa equação. Isolando, ele vai ser a tensão admissível vezes a inércia sobre o coeficiente de homogeneização vezes o centroide, tá? Então aqui eu posso calcular individual, tá? Individual para o concreto e para o aço. Então vamos começar pelo concreto. Aqui no concreto, utilizando essa equação aqui, né, eu substituo os valores, pois eu conheço a tensão admissível do concreto, tenho a inércia aqui do elemento, do conjunto todo, o coeficiente de homogeneização do concreto é 1 e a distância aqui, o nosso centroide, né, a gente falou que é a própria linha neutra. Então está aqui, ó. Então para o concreto, né, o momento máximo suportado é de 2,420 kNm, né? 2,420 kNm. Já para o aço, né, nós fizemos as mesmas substituições, só que agora a tensão admissível do aço é diferente, a inércia é a mesma, o coeficiente de homogeneização muda também e também mudamos o centroide para o aço. Chegamos aí ao momento para o aço de 2,403 kNm. Tá? Então esta é a resolução final do problema. Era isso, pessoal. Chegaram até aqui? Gostaram do vídeo? Aprenderam? Deixa aquele like para demonstrar que vocês realmente aprenderam com esse vídeo. Eu espero que sim. Tá? Peço também que inscrevam-se no canal e ativem o sininho para notificações de vídeos futuros. Esse é um canal que vai ter vários vídeos de engenharia ensinando vocês a vários problemas aí do cotidiano de engenharia e da grade curricular do curso de vocês também. Dúvidas, né, podem deixar nos comentários ou também sugestões de vídeos futuros. Deixe aqui nos comentários que eu vou tentar fazer os vídeos que vocês pedirem. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!